Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer mais um Ciladas da Bolsa, né? Onde a gente comenta sobre algumas ações, algumas empresas e traz análise aqui dos nossos analistas para dizer se a empresa é interessante, se o momento é interessante ou não, tá? Já deixo claro o convite para quem não é inscrito de se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e deixem aqui nos comentários o que vocês acham, né, do setor dessa empresa aqui que eu vou comentar, que foi bastante pedida aí nos últimos dias, já que foi um dos destaques de baixa, né, caiu forte nos últimos pregões a MRV, tá? Eu lembro também que o áudio desse vídeo aqui vai estar lá no Spotify, tá? Primeiro, pessoal, vamos só para contextualizar, falar um pouquinho aqui sobre a MRV, que é uma empresa super tradicional do setor de construção. Ela foi fundada lá no final da década de 70, é uma empresa bem gerida, é a maior construtora da América Latina, tá presente em quase 200 cidades no Brasil, 22 estados brasileiros, está presente nos Estados Unidos também, são 22 cidades, 3 estados, a gente vai comentar um pouco sobre isso. É uma empresa, como eu falei, bem gerida, tem uma boa posição financeira e tem uma boa diversificação em termos de receita, né? Então ela tem desde da parte de locação, a Resi aqui lá nos Estados Unidos, a Lugo, a parte de loteamento, a Urba, a parte imobiliária de média renda e também a parte imobiliária econômica, né, que são aqueles empreendimentos do antigo Minha Casa Minha Vida, que agora é o Casa Verde Amarela, tá? Essa posição nos Estados Unidos aqui é bem interessante, é uma posição mais nova, mas que é vista com carinho pela empresa, né? Tem um belo potencial, principalmente por imóveis de locação, especialmente, né, no sul dos Estados Unidos, que é o que a gente chama de Sunbelt. Hoje a empresa atua no Texas, atua na Flórida e também no estado da Geórgia, né? É tão estratégica essa posição aqui que recentemente o CEO da MRV disse que em breve aí, ou nos próximos anos, eles pretendem que tenha pelo menos 60% da receita ou do lucro venha lá dos Estados Unidos, do lucro, na verdade, venha dessa posição lá nos Estados Unidos, e o mercado americano de construção é um mercado fantástico, tá? Além disso, né, se criou essa expectativa aqui da empresa fazer o IPO para se financiar lá fora, né? Porque tendo uma boa expectativa de crescimento e apesar da posição financeira ser adequada aqui, não dá para se alavancar demais, faria sentido, né, fazer o IPO da Resia lá nos Estados Unidos, né? Então a empresa vinha numa boa toada, é uma boa empresa. Eu já comentei algumas vezes que o setor de construção ele é um setor que a gente tem que ter muito cuidado, por si só ele já é um setor complexo e a gente tem que saber o momento de compra e de venda mesmo que a gente invista no longo prazo, né? Então quando a gente fala, por exemplo, das nossas recomendações, eu lembro que nós temos as recomendações de médio e curto prazos, eu vou deixar esse relatório aqui para vocês, desde operações swing trade, 2 a 10 dias, rastreador, 3 a 6 meses, e as carteiras fundamentalistas de longo prazo, né? Ao invés da gente ter uma posição grande em construção civil, a gente gosta de empresas que têm exposição ao setor de construção civil, né? Eu dou um exemplo aqui, a Porto Belo, né? Então é uma empresa que ela cresce bem quando o setor de construção civil está bombando, mas também quando, né, por exemplo, a parte de novas construções não está tão forte, mas a parte de reformas está, né? Inclusive a gente tem algumas recomendações na nossa carteira Micro e Small Caps. E qualquer uma das nossas estratégias, tá? Vocês podem clicar no link, vai ter o vídeo explicativo e os resultados vocês vão ver que historicamente, né, apesar de toda a volatilidade, altos e baixos do mercado, né, os retornos aqui da Capitalizo, das carteiras, de todas as nossas estratégias é bem acima da média do mercado. Hoje a Capitalizo é a melhor, né, em termos aí de entrega de resultados, né? Pelo menos eu desconheço outra casa de análise que entregue mais resultados que a gente. Vou deixar para vocês também esse cupom aqui, que dá até 30% de desconto na nossa assinatura completa. Tá? As informações todas aqui na descrição e depois eu comento um pouco mais sobre a Capitalizo, tá? Então o que vem acontecendo, né, pessoal? Tava tudo certo ali com a empresa, né? Até que já faz uns 10, 15 dias que começaram algumas notícias ruins, né? Claro que o setor já tinha sofrido com a questão de juros, com a questão da inflação, mas aí começaram a vir notícias ruins específicas aqui da MRV. A primeira delas, né, pessoal, foi que possivelmente
a MRV não iria fazer o IPO da unidade nos Estados Unidos nesse momento por causa de condições de mercado, né? Por causa da volatilidade ou da queda da Bolsa Americana nesse momento. Até que essa semana a MRV divulgou essas prévias operacionais muito ruins, né? Ainda mais no momento que várias outras empresas, como por exemplo a Cyrela, que a gente poderia comparar aqui com a MRV, que é uma empresa robusta, divulgou prévias boas, né? Na verdade, a exceção foi divulgar prévias que não foram boas ou prévias ruins. E aí o que acontece, né, pessoal? Se quebra aquela expectativa. Se criou uma expectativa boa e essa expectativa foi quebrada no curto prazo. Nesse momento, não tem nada aqui que desabone o longo prazo, a perda de fundamentos, a MRV virou uma cilada, não é isso. Mas, claro, a gente sempre tem que monitorar, porque, como eu falei, esse é um setor muito complexo, ele responde muito mal para quando a economia não está bem, da mesma forma que ele responde bem quando a economia está bem, né? Mas essa questão de juros e inflação podem tirar a empresa do mercado. E pode ser a melhor empresa, ela pode sumir do mercado. PDG, Rossi e várias outras empresas aí são exemplos que não me deixam mentir, né? Como diz o outro. Por isso que a gente prefere essa exposição em empresas, né? Uma exposição maior em empresas que tem, né, essa exposição no setor de construção civil. E o que acontece, né? A MRV, assim como outras empresas, já vinha num movimento para aumentar preços, né, até para conseguir segurar as margens, porque principalmente esse processo inflacionário, só o aço subiu lá de 2020 para o ano passado, subiu o vergalhão quase 100%, né? Tudo subiu. Então a inflação, ela destrói os resultados quando a empresa não consegue repassar preços. Então a MRV focou nesse aumento de preços nos últimos trimestres, né, justamente para segurar as margens, só que o trimestre veio muito fraco mesmo. Como eu falei, é só um sinal para acompanhar, mas realmente o trimestre veio muito ruim, né, porque se quebrou toda essa expectativa positiva que a gente tinha aí no curto prazo. Então as vendas vieram ruins, e a empresa trouxe aqui uma grande queima de caixa. Tá? Se a gente olhar aqui, a MRV queimou 1.2 bi só no terceiro trimestre. Só nesse ano já queimou mais de quase 1.7 bi de reais de caixa. Tá? O que, logicamente, não é bom. Claro que a gente tem que olhar, né, pessoal, com uma lupa isso aqui para entender essa queima de caixa. Um fato bastante negativo é que em todos os segmentos aqui da empresa nós tivemos a queima de caixa, na MRV, na Urba, na Lugo, e a grande queima de caixa aqui foi na Resia, né? E quando a gente olha mais de perto, né, pessoal, e por isso, né, talvez o mercado tenha exagerado um pouco mesmo com essas prévias aqui terríveis, foi que aconteceu um descasamento, né? A empresa, ela continua comprando, por exemplo, terrenos, continua fazendo investimentos lá nos Estados Unidos, e nós não tivemos venda, né? E por isso teve o descasamento. A mesma coisa a Lugo aqui não teve venda, então teve geração de caixa negativa, tá? Não é bom, logicamente não é bom isso que aconteceu, mas como eu falei muito cedo ainda para dizer que MRV perdeu fundamento, tinha gente falando em quebra, enfim, tem muito exagero nesse sentido, mas é importante a gente lembrar sempre que esse setor aqui é bastante complexo, né? Aqui no gráfico a gente consegue perceber bem isso que eu falei, né? Se a gente olhar hoje, os preços da MRV são os mesmos que a ação estava lá em 2010. Né? Então mostra que eu tenho que comprar no ciclo certo, eu tenho que comprar no momento certo, aumentar a posição no momento certo, diminuir a posição no momento certo, mesmo que eu tenha uma carteira de longo prazo. Né? E olhando mais para o curto prazo, tá, pessoal? Para operações mais especulativas, apesar da MRV não estar interessante para o médio prazo, porque ela perdeu esse canal aqui, para o curto prazo a gente entende que tem uma chance boa, sim, da MRV dar uma pipocada, né? Então, para o longo prazo, a gente prefere outras empresas, apesar de não considerar a MRV uma cilada, pelo contrário, mas para as estratégias de médio e curto prazo, focadas mais na recuperação dos preços, operações de dias, semanas, a gente entende sim que a MRV está bastante interessante e ela pode repicar, que é o que a gente fala, dar uma subida boa já nos próximos dias. Eu lembro, né, pessoal, que quem é cliente da Capitalismo tem várias vantagens, tem o Começando do Zero, para quem não tem sua carteira, tem o Help Invest, onde o investidor que já tem a sua estratégia, carteira de investimentos, pode nos encaminhar suas aplicações, as mentorias, atendimento sempre personalizado, e aqui, né, pessoal, tudo com resultados comprovados, transparência e a independência, que é muito importante para todos os nossos clientes, tá? E vou deixar os nossos contatos aqui na descrição.
todas as informações aqui. Qualquer dúvida, nos mandem um e-mail, nos chamem no WhatsApp, né? Mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!